Vossa Excelência tem 7 minutos pela liderança do PT. Deputado Ayrton Faleiro. Senhora presidenta, eu quero falar aqui sobre a COP25, mas logo no início dos debates de hoje à tarde, alguns outros assuntos, nós iniciamos aqui as conversas e eu me sinto na responsabilidade de retomar sobre esses assuntos antes de entrar no debate da COP25. Um dos assuntos aqui debatido foi sobre a violência desenfreada contra os indígenas, em especial os guajajaras, lá no Maranhão. Primeira questão que nós precisamos tornar nítida aqui, de que nós estamos tratando de um assunto de responsabilidade do governo federal e não do governo do estado, como alguns parlamentares quiseram trazer essa versão aqui para essa casa. Segundo, alguém disse aqui de que não é fazendeiro, não é garimpeiro, são outros os criminosos. Sim, vamos falar lá. Eu não quero me precipitar aqui em sair acusando segmento A, B ou C, deixa a investigação chegar lá. Mas essa não é a questão de fundo. Se é um segmento ou outro que assassinou o Paulino, que assassinou 2 indígenas e que deixou 2 feridos. E ainda como consequência, hoje à tarde, mais 2 acidentados na BR. A discussão é qual é o posicionamento do governo brasileiro. Esse é o debate. Eu tenho conversado, já falei aqui, com a deputada Joênia, que é a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas, que muitos de nós fazemos parte, e existe uma cobrança que a Força Nacional se desloque para lá, que vá dar proteção aos indígenas, que vá apurar os casos junto com a justiça. Então essa é a cobrança que nós estamos fazendo. Um outro assunto que veio aqui, que nós queremos tratar, é sobre a resolução, que eu vou usar aqui uma linguagem popular, que tira dos nossos artistas individuais a condição que eles têm hoje. Que na minha avaliação, a avaliação da nossa bancada, é um crime contra a cultura e é uma represália absurda contra artistas que fazem a cultura nesse país. Ainda bem que houve uma reação da sociedade. Ainda bem que a sociedade brasileira e o parlamento reagiu. E eu vou dizer mais uma vez aqui, a avaliação da nossa bancada é de que esse parlamento tem que corrigir esse tremendo erro cometido pelo governo Bolsonaro, e aí cabe sim decreto legislativo para revogar este absurdo. Eu comemorei já aqui, vou comemorar ainda outro assunto que debatemos, que foi a decisão da Justiça de pedir a exoneração do presidente da Fundação Palmares, pessoa que não tem perfil para a função, pessoa que foi colocada lá para afrontar negros e negras e a história da luta contra a escravidão nesse país. Então, estes são os assuntos que eu queria anteceder antes de entrar no debate da COP. Eu estou aqui com uma carta recente, publicada por mais de 60 organizações
da sociedade civil brasileira se manifestando contrária ao que está correndo o risco de se aprovar no artigo 6º, no artigo 6 do Acordo de Paris. Deputado Vicentinho, inclusive a nossa central sindical assina essa carta, a CUT, e muitas outras organizações aqui do Cerrado, do sul do Brasil, da Amazônia, etc. E o nosso posicionamento, deputada Érica Cocalho, é de que nós não podemos permitir que as florestas brasileiras sejam colocadas para resolver primeiro os problemas dos outros países que não querem fazer a parte deles. Então, vamos aqui colocar as florestas brasileiras para compensar a publicação, aliás, a emissão de carbono das fábricas de outros países. Na nossa avaliação, além de nós tirarmos a responsabilidade desses países, nós estaríamos dando um passo para a perda da soberania sobre as florestas, em especial a floresta amazônica, que é o nosso maior bioma em floresta. Eu já disse aqui que nós estamos, ainda bem que nós temos a sociedade civil e o parlamento lá na COP25 fazendo a diferença, defendendo as questões históricas sobre equilíbrio climático global, porque o governo brasileiro tem sido um desastre, mas é um desastre planejado, é uma agenda antiambientalista, é uma agenda do retrocesso no que se refere às questões climáticas globais que estamos debatendo. Enquanto nos governos anteriores, o Brasil, inclusive nos governos da presidenta Dilma, do presidente Lula, mas também em outros governos que antecederam o Lula e a Dilma, o Brasil era a referência e o Brasil forçava resoluções avançadas no que se refere ao clima, o equilíbrio climático, e agora o governo brasileiro lidera uma agenda do retrocesso, uma agenda que envergonha o nosso país e uma agenda, inclusive, que nos envergonha, porque o Brasil é o único país que não tem estante na COP 25. Então, nosso protesto contra esse posicionamento do governo brasileiro. Obrigado. Para falar pelo tempo de liderança do Avante, deputado Pastor Sargento Isidório, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhora Presidente, a Bíblia no livro de Isaías 62 diz que por amor de Sião, me não